Agora vamos falar de interface aqui da Unity, entender os principais painéis, janelas, né? E Unity é organizado então por painéis, que eu vou chamar de janelas também, ou abas, porque aqui, por exemplo, ó, são abas. Só que elas são arrastáveis, ó, elas são personalizáveis, você consegue trocar esse formato aqui da Unity. Aqui em cima na direita ó, tem lá layout. Então você consegue trocar 2x3. Ele muda para esse formato. 4 split, são diferentes ângulos da cena. Default é o que nós vamos trabalhar. Então, explicando aqui a interface default, né? Você tem o primeiro painel, que é a hierarquia, que é o hierarchy em inglês, que é o painel que contém os objetos da cena. Então, se tivesse uma questão lá, quais são os objetos que tem nessa cena? Na verdade, são os game objects, né? Eu já expliquei isso, mas aqui eu vou só chamar de objetos para ficar mais fácil. Tem o main camera e o directional light. Né? São dois objetos aqui da minha cena. E conforme eu clico neles, por exemplo, eu cliquei no main camera, ele abre aqui para mim um preview, aonde? Na minha Cine View. Então essa é a minha segunda aba aqui, minha segunda janela, que é a Cine View. Cliquei no Directional Light, ele seleciona. Então conforme eu clico aqui fica azul, ele seleciona os objetos na minha cena. E faz mais uma coisa também. Ele também abre características desse objeto aqui nessa aba que é importantíssima, que é Inspector. A IDS, como o Visual Studio, também tem isso, né? A aba Propriedades. Então é aqui que estão todas as características, os parâmetros do objeto selecionado. E esse painel aqui, ele é sensível ao contexto. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele muda de acordo com o objeto, com o tipo do objeto selecionado. Então, por exemplo, aqui, ó, Main Camera, ele tem um componente chamado Transform e um componente chamado Camera e um componente chamado Audio Listener, né? Cada um desses tracinhos aqui, ele separa uns componentes. Já o Directional Light, ó, ele não tem os mesmos, ele não tem câmera. Ele tem o mesmo que é o Transform, que tem a ver com a posição do objeto no espaço 3D, e tem o Light, que é um ponto de luz. Então esse painel varia conforme a seleção aqui. E também tem aqui embaixo o que nós já vimos, né, que é o painel Project. Aqui no painel Project nós conseguimos adicionar arquivos, navegar. Ele é um espelho do Explorer, né? Então se a gente vir com o botão direito aqui, Show in Explorer, você vê essas pastas dentro da pasta Assets, né? Tem a pasta acima ainda da Assets, que é a pasta do projeto. E aqui do lado você também consegue ver o console. Quando nós dermos lá a função print ou a debug.log que nós falamos, para debugar, principalmente nesse começo, para entender o funcionamento, é lá que vai acontecer a ação. Desculpa, é aqui que vai acontecer a ação. Eu vou pôr para imprimir no script e ele vai imprimir aqui. Então essa é um overview aqui da interface. É bem macro ainda, eu não fui em muitos detalhes, né? Por exemplo, aqui na Project, né? Algo que eu não falei. Aqui tem o botão Create. Então, é por aqui que você cria um asset do seu projeto. Lembra que nós falamos lá de asset? Como um script C# que nós já fizemos aqui. Então, esse botão Create, ele é um espelho daqui, ó. Assets Create. Então, todas essas opções aqui do menu, elas têm aqui também. Então eu não expliquei o menu ainda passo a passo, eu quero ir explicando o macro e à medida que surge a necessidade, eu vou explicando um pouco mais de interface. Assim eu acho que fica menos tedioso, né? E você também acaba aprendendo a coisa que quando precisa na hora ali, não precisa se preocupar desde já com todos esses elementos aqui da interface.